Salmo 42, o versículo 5, diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você já se perguntou assim: por que eu estou passando por isso? Já se sentiu preso em um lugar que você nunca escolheu estar? Um lugar inesperado, desconfortável, pequeno demais para os seus sonhos? Talvez você esteja se perguntando agora mesmo: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje você vai entender que às vezes Deus permite que a tempestade te leve para um lugar que você nunca planejou ir. Porque há pessoas naquele lugar que precisam do que você carrega. E no final desse vídeo eu vou orar por você. Por isso, já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos uma palavra de fé e esperança. Se você quer receber uma mensagem de Deus todos os dias no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você ativar, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Combinado? Eu quero levar você hoje para o livro de Atos, no capítulo 28. É uma história incrível sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu te contar o que estava acontecendo com ele. Paulo estava preso, não porque ele havia cometido um crime, mas porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma, junto com outros 275 prisioneiros, em um navio que atravessava o mar Mediterrâneo. Mas no meio da viagem, uma tempestade violenta atingiu aquele navio. Por 14 dias, eles foram jogados de um lado para o outro pelas ondas. Eles perderam toda a carga. Eles perderam a âncora e eles perderam a esperança. A Bíblia diz que eles não viam nem o sol nem as estrelas há dias. E quando tudo parecia perdido e eles achavam que nada poderia piorar, o navio naufragou. Imagine a cena: 276 pessoas nadando desesperadamente, se agarrando em pedaços de madeira, lutando contra as ondas, até que finalmente conseguem chegar a uma ilha chamada Malta. Ilha essa que Paulo nunca tinha ouvido falar. Uma ilha que não estava nos planos dele. Paulo queria ir para Roma pregar o evangelho. Mas em vez disso, ele acordou encharcado, com frio, tremendo, em uma ilha desconhecida, chamada Malta. E é exatamente aqui que eu quero falar com você hoje. Porque talvez você esteja em Malta agora. Malta é aquele lugar na sua vida onde você nunca planejou estar. Pode ser uma doença que você não esperava estar enfrentando, ou ver alguém que você ama enfrentando uma doença. Pode ser um desemprego que chegou de repente, justo agora que você estava começando a se estabelecer financeiramente. Pode ser um relacionamento que terminou de forma inesperada e deixou você se sentindo naufragado. Pode ser uma perda, um luto, uma decepção, uma dor que você não sabe como explicar. Você está perguntando a Deus: por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia diz que os moradores daquela ilha foram muito gentis com os náufragos. Estava chovendo e estava fazendo frio. Então, eles fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. E Paulo, sendo um homem prestativo, decidiu ajudar. Ele pegou alguns gravetos para colocar no fogo. Mas quando ele colocou aquela lenha na fogueira, algo terrível aconteceu. Uma cobra venenosa saiu do meio da madeira
e mordeu a mão de Paulo. Pense bem no que estava acontecendo. Paulo tinha acabado de sobreviver a uma tempestade que quase matou todo mundo no navio. Ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. Ele tinha nadado até aquela ilha e estava tentando se recuperar. E agora, justo quando ele pensou que o pior tinha passado, uma cobra o mordeu. É quase cômico, não é verdade? A não ser que seja com você. A não ser que seja você que toda vez que pensa que a luta acabou, vem mais uma coisa. Toda vez que você acha que vai ter um alívio, vem mais um problema. E sabe o que é pior? As pessoas que estavam assistindo começaram a julgar Paulo. Eles olharam para ele com a cobra pendurada na mão e disseram: esse homem deve ser um assassino. Ele sobreviveu ao mar, mas a justiça divina não vai deixar ele viver. Você tem que tomar cuidado com as pessoas, irmãos, porque quando você está passando por dificuldades, sempre vai ter alguém pronto para dizer que é culpa sua. Sempre vai ter alguém insinuando que você fez algo errado, que você está fora da vontade de Deus, que está sendo castigado. Quantas vezes nós não ouvimos alguém atribuir uma depressão ou até um câncer a uma vida de pecados? Pessoas que dizem: o que ela fez para estar passando por isso? Sendo que a própria Bíblia, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a palavra diz que o sol brilha para justos e injustos. Irmãos, é tão triste quando alguém fala algo assim. E muitas vezes essas palavras até afastam algumas pessoas da igreja. Muitas vezes, além de algumas pessoas que insistem em falar o que não sabem, o diabo também tenta te convencer de que se você realmente tivesse um Deus, você não estaria passando pelo que está passando. Mas eu vim aqui te dizer hoje que isso é mentira. Olha só o que Paulo fez. Ele não discutiu com aquelas pessoas. Ele não tentou se explicar. Ele não entrou nas redes sociais para escrever um textão defendendo a honra dele. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz em Atos 28, verso 5, que ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo e continuou como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que você precisa parar de explicar sua vida para as pessoas e simplesmente sacudir a cobra. Sacudir a crítica, o julgamento, a fofoca. Sacudir tudo aquilo que está tentando te envenenar e continuar andando na direção que Deus mostrou para você. Paulo sabia algo que aquelas pessoas não sabiam. Deus tinha dito a ele: você vai chegar em Roma. Então, se Deus disse que ele chegaria em Roma, ele não podia morrer em Malta. Simples assim. E quando Paulo sacudiu aquela cobra no fogo, os moradores da ilha ficaram esperando. Eles acharam que ele ia inchar, cair no chão e morrer ali mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Paulo continuou normalmente. E quando as pessoas viram aquilo, elas mudaram completamente de opinião. Antes, elas achavam que ele era um assassino. Agora, elas achavam que ele era um Deus. Isso te ensina algo importante. Você não pode colocar sua confiança na opinião das pessoas. Porque hoje elas te julgam, amanhã elas te aplaudem. Hoje elas falam mal de você. Amanhã elas querem ser suas amigas. A opinião das pessoas muda com o vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que ele diz a seu respeito e a respeito da sua jornada é o que realmente importa. Agora vem a parte dessa história que eu mais amo. Por causa do que aconteceu com Paulo, o líder daquela ilha, um homem chamado Públio, ouviu falar dele e convidou Paulo e seus companheiros para ficarem na casa dele por 3 dias. E durante aquela visita, Paulo descobriu uma coisa. O pai de Públio estava muito doente. Ele estava acamado, com febre alta e disenteria.
era um caso grave e ninguém conseguia curá-lo. Quando Paulo ouviu isso, eu imagino que ele começou a entender. Ele começou a conectar os pontos. A tempestade, o naufrágio, a ilha desconhecida, a cobra, tudo começou a fazer sentido. Paulo percebeu, havia uma razão para eu passar por aquela tempestade. Havia um motivo para o navio naufragar. Havia uma razão para eu estar em Malta. Porque há um homem nessa ilha que precisa de um milagre. E Deus me trouxe aqui para ser a resposta. Paulo entrou no quarto daquele homem, orou por ele e colocou as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi completamente curado. Mas presta atenção nisso. A mesma mão que curou aquele homem era a mesma mão que tinha sido mordida por uma cobra 3 dias antes. A mão que sofreu foi a mesma mão que trouxe cura. A mesma mão que foi atacada foi a mão que operou um milagre. E quando a notícia se espalhou pela ilha de que aquele homem tinha sido curado, sabe o que aconteceu? Toda a ilha começou a trazer seus doentes para Paulo. E a Bíblia diz que todos foram curados. Todos. Uma ilha inteira foi transformada porque um homem decidiu sacudir a cobra e continuar cumprindo o propósito de Deus. Escute o que Deus está te falando hoje. Você está perguntando, por que eu estou passando por isso? Eu vim te dizer que tem uma razão. Você pode até não entender agora. Você pode não ver o propósito ainda. Mas Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça uma tempestade. Aquilo que você está passando, aquela dificuldade que parece não ter sentido, aquele lugar onde você está preso agora, pode ser exatamente onde Deus quer te usar, de uma forma poderosa. Paulo pensou que ele precisava de Malta para se abrigar daquela tempestade, quando na verdade era Malta que precisava de Paulo. Aquela ilha inteira estava esperando por ele. Aquelas pessoas estavam esperando pelo milagre que ele carregava. Mas Paulo nunca teria chegado até lá se não fosse pela tempestade. Então, deixa eu te perguntar, e se a tempestade que você está enfrentando não for para te destruir, mas para te posicionar? E se aquilo que você chama de desvio for, na verdade, a direção de Deus? E se o lugar onde você não queria estar for exatamente o lugar onde Deus quer te usar? Você precisa parar de ficar preso na terra do porquê e começar a buscar a revelação do para quê. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: para que Deus está me preparando? Quem é que está nesse lugar que precisa do que eu carrego? Que milagre Deus quer operar através da minha história? Talvez você esteja passando por uma enfermidade agora, mas do outro lado dessa luta há um testemunho que vai fortalecer a fé de milhares de pessoas. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, mas Deus está te ensinando a depender dele de uma forma que você nunca dependeu antes. Talvez você esteja passando por uma tempestade no seu casamento, mas a restauração que Deus vai trazer será tão poderosa que outros casais vão se inspirar em você. Se você está enfrentando uma tempestade no casamento, por exemplo, e tem buscado uma direção, um recomeço, eu posso te sugerir uma coisa? Adquira hoje o nosso e-book Casamento Firmado na Rocha. Você recebe aí no seu celular. Por R$ 9,99 você vai receber um livro digital que vai te ajudar a viver uma nova fase no seu casamento. Clique no link que vai estar no comentário fixado se você tem interesse em adquirir. Casamento Firmado na Rocha. O que você está passando não é para te matar, é para te preparar. Aquela cobra não conseguiu envenenar Paulo. Aquela tempestade não conseguiu afogar Paulo.
E o que você está enfrentando agora não vai conseguir te destruir, porque Deus já decretou que você vai chegar ao seu destino. Você vai cumprir o propósito dele para a sua vida. Então, hoje eu quero te desafiar. Pare de tentar entender tudo. Pare de exigir que Deus te explique cada detalhe. E simplesmente confie. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Confie que Ele está no controle, que no final tudo vai cooperar para o seu bem. Escreva aqui nos comentários agora o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que tem propósito em todas as coisas. Obrigado porque nada na nossa vida é desperdício. Obrigado porque as tempestades que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos posicionar. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada um que está perguntando por que estou passando por isso. Senhor, dá a eles a revelação. Abre os olhos espirituais deles para enxergar que o Senhor está preparando algo grande, que aquilo que parece ser um naufrágio é, na verdade, um redirecionamento divino. Ó Deus, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada lágrima, e eu sei que se for da Tua vontade, essa tempestade pode ser transformada em um testemunho. Essa provação pode virar uma promoção, e esse deserto pode ser um destino estabelecido pelo Senhor com um propósito específico. Que assim como Paulo sacudiu a cobra no fogo, essas pessoas aqui possam se livrar de tudo aquilo que está tentando envenená-las. Toda palavra negativa, toda crítica, todo julgamento, toda dúvida, que elas sacudam e continuem andando na direção que o Senhor já mostrou. E assim como a mão de Paulo foi usada para curar depois de ser mordida, que a dor dessas pessoas seja transformada em poder. Que aquilo que tentou destruí-las se torne o instrumento que o Senhor vai usar para libertar outras pessoas. Oh meu Deus, dê força àquele que está cansado. Dê esperança a essa pessoa que está desesperada. Dê direção para quem se encontra perdido. Conceda a Tua cura aos enfermos. Dá provisão aos necessitados. E, acima de tudo, nos dê a certeza de que o Senhor nunca nos abandonou. Que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra cheguem ao destino que o Senhor já preparou para elas. Que a tempestade não as impeça. Que a cobra não as envenene. Que Malta não faça delas prisioneiras. Porque cremos que Tu és Deus e que Tu tens um plano perfeito. Em nome de Jesus nós oramos e por isso, desde já, te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode não ter escolhido estar em Malta, mas agora que você está aqui, Deus vai usar você de uma forma poderosa. Não desperdice essa temporada reclamando. Use ela para glorificar a Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus multiplique na sua vida. Que Deus transforme a sua Malta em um lugar de milagres. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.